nós cantamos que o Senhor é grande, que Ele é poderoso. E os poderosos feitos do Senhor estão registrados em dois lugares. Um deles é nas nossas vidas, naquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E o outro é na palavra do Senhor, onde o maior feito de amor de todos os tempos está registrado. O amor de Cristo pelo seu povo, por aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. É sobre esse amor que nós falamos quando pregamos a palavra, e é justamente por isso que eu te convido para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 10 a 17. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 10 a 17. É o texto que cabe a nossa meditação e aquilo que Deus certamente falará conosco ao longo dessa noite. 1 aos Coríntios, capítulo 1, queridos, no versículo 10 ao versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso e bondoso, diante da Tua palavra poderosa que fala ao nosso coração, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, que através do poder do Teu Espírito, ó Deus, que transplanta para nós a Tua palavra, como ela é, como ela quer nos dizer, sobre aquilo que ela quer nos ensinar, que o Senhor fale de maneira poderosa ao nosso coração, de modo que nós sejamos profundamente impactados e transformados pela Tua palavra, de modo que saiamos daqui diferente de como nós entramos, mais parecidos com o Senhor Jesus, mais apaixonados pelo Evangelho de Cristo e mais deleitosos de sairmos para pregar aquilo que nós mesmos somos ministrados pelo Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem. Fala conosco, Deus, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, algumas pessoas habitavam a igreja de Corinto. Algumas classes específicas de pessoas que existiam naquela cidade. E eu quero começar falando um pouquinho sobre elas. Nós podemos identificar 4 classes de pessoas. Essas 4 classes de pessoas que haviam na igreja de Coríntios davam a identidade da igreja. Elas demonstravam como que a igreja de Corinto foi formada e qual era a percepção que nós podemos ter ao olhar para ela, não fazendo parte dela. Da mesma maneira, nós podemos olhar para a nossa igreja e nós vamos ter certamente algum tipo de panorama que nós conseguimos interpretar, que a gente consegue criar da nossa igreja. No entanto, esse panorama que nós temos, ele é um panorama apaixonado. Porque é óbvio que nós vamos dizer que a nossa igreja não tem problema nenhum, que ela é uma igreja fantástica, e ela é mesmo, ela é ótima. Mas ela tem as suas dificuldades porque nós temos as nossas dificuldades. Antes da igreja ser um lugar, uma instituição, ela é formada na sua identidade por cada um de nós. Um pedacinho de cada um de nós forma a igreja. Mas um pedacinho daqueles que já passaram por aqui e hoje talvez já não façam mais parte dessa igreja, também forma ela. Mas ela também é formada por aqueles que ainda nem estão aqui. Nem chegaram a estar aqui ainda,
mas certamente farão parte da identidade dessa igreja, e por causa das suas ações, por causa de quem eles são, por causa da obra de Cristo na vida deles, vão fazer e desenhar um pouquinho da identidade da igreja presbiteriana do Tarumã. No entanto, quando nós estamos fora da igreja, nos concílios, por exemplo, presbitério, sínodo, supremo concílio, especialmente quando nós estamos nas comissões de estatística, nós temos que olhar para a igreja com outro olhar, com um olhar que é puramente sem paixão nenhuma, sem nenhuma compaixão da igreja. Nós olhamos para ela como números. A igreja presbiteriana do Tarumã tem 40 jovens. Esse número para nós não faz diferença nenhuma. Porque para nós o que importa não é que nós temos 40 jovens, é que nós temos o fulano, a ciclana e o beltrano. E essas pessoas têm uma história, essas pessoas têm as suas lutas contra o pecado, essas pessoas têm famílias, essas pessoas têm identidade, elas fazem parte da igreja. Nós não conseguimos, e talvez nem devemos, olhar para eles como números. E é esse extrato que nós olhamos para a igreja de Corinto, porque nós não fazemos parte dessa igreja. Então nós podemos olhar sem o olhar apaixonado. E nós podemos perceber como aquelas pessoas que estavam lá faziam parte de classes sociais, e por causa dessas classes sociais, elas influenciavam a identidade da igreja. O primeiro grupo que nós encontramos na cidade de Corinto, não só na igreja, eram os comerciantes. Corinto era uma cidade comerciante, era uma cidade marítima, que era banhada por oceanos de dois lados da cidade, ou seja, era uma cidade que tinha um grande comércio. E como que eram as pessoas do comércio na antiguidade? Eram pessoas que eram boas, e ainda é mais ou menos assim, né? Se você trabalha com vendas, com marketing, com propaganda, você sabe que você precisa ser bom de lábia, não no mau sentido, mas você precisa saber convencer as pessoas que o seu produto é melhor do que o do seu concorrente, que o seu produto é importante para a vida da pessoa, mesmo que não seja. Mas aí seria mentira, aí é pecado, daí é outra história. Mas faz parte dos comerciantes serem pessoas que se comunicam muito bem e que comunicam a respeito dos seus produtos muito bem. O segundo grupo que nós temos ali é o grupo daqueles que se converteram dos templos dos deuses pagãos que existiam naquela cidade. E aí essas pessoas eram idólatras. E essas pessoas então ouviram o evangelho, elas se renderam à graça do Senhor, e elas confessaram que Jesus era o único e suficiente Salvador das suas vidas, fazendo com que assim elas abandonassem os deuses antigos, os falsos deuses. E esse era um grupo de pessoas que estava na igreja de Corinto, o grupo das pessoas que antes eram idólatras. O terceiro grupo das pessoas que estavam ali em Corinto é um grupo que eu pessoalmente gosto de chamar, a gente não usa essa expressão, não encontra essa expressão nos comentários bíblicos, na teologia, mas eu gosto de chamar eles de apaixonados. Era o grupo das pessoas que era tão apaixonada por Jesus, que era tão devoto de Cristo, que pecava, que não conseguia perceber a santidade de Cristo, a santidade das coisas de Cristo. E aí elas se perdiam na sua devoção, e a sua devoção se transformava não em uma devoção santa, não em serviço agradável, não em louvor ao nome de Cristo, mas se transformava em algo errado. Por exemplo, nós vamos ver isso lá mais para frente, quando nós chegarmos na forma como os coríntios faziam a Santa Ceia. E a Santa Ceia deles virou uma bagunça. A mesma coisa aconteceu com os dons do Espírito que Deus deu a eles. Muitos dons do Espírito. E eles usavam esses dons do Espírito de maneira errada. Eram os apaixonados. E quando nós estamos apaixonados, eu sei disso muito bem, nós fazemos algumas coisas que nem sempre é racional. Não é verdade? A gente faz umas coisas que não são racionais. Às vezes a gente consegue até ver umas coisas que não são racionais. Faz parte de ser apaixonado. E nós devemos sim ter uma devoção por Cristo Jesus, nós devemos ser apaixonados pelas coisas de Cristo, mas essa paixão não pode
transgredir a nossa santidade, não pode transgredir o que está na palavra e não pode transgredir o culto racional que nós prestamos ao Senhor. O quarto grupo de pessoas que existia nessa igreja eram os sofistas, de onde vem exatamente a palavra sofisma, que eram argumentos falaciosos que os filósofos daquela época usavam, são argumentos retóricos. Mais ou menos, um exemplo para você entender, seria mais ou menos assim: nós damos jeito para tudo, menos para a morte. Ué, Cristo não venceu a morte? Ou seja, Deus deu jeito na morte, sim. Tem um jeito para a morte, o jeito para a morte é Cristo. Você percebe? É um argumento de autoridade que nós acreditamos muitas vezes, que nós replicamos muitas vezes, mas esse argumento, na essência, ele não é verdadeiro. Mas ele é tão retórico, ele é tão impactante para as nossas vidas, que ele acaba se tornando uma pseudo-verdade. Este era o quarto grupo. Eram pessoas extremamente capazes de usar bem, de articular bem as palavras. Este era o grupo social, ou os grupos sociais que habitavam e que construíam a identidade de Coríntios, dos coríntios, né, da igreja de Corinto. Agora eu queria te perguntar uma coisa: como é que é a nossa igreja? Será que você consegue fazer um panorama de como que é a identidade da nossa igreja, por quem ela é composta, como é que nós nos estruturamos ao redor de pessoas tão diversas como nós somos? Nós temos pessoas aqui que só terminaram o primeiro grau. Nós temos pessoas aqui que são PhDs, eu acho, que eu me lembro bem, sim. Nós temos pessoas aqui que são de uma camada social, que tem recursos mais abundantes. Outras pessoas que muitas vezes pensam como é que vão jantar, que tem que fazer conta no supermercado. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que são muito jovens, crianças, bebês no nosso meio, que estão aqui conosco agora, neste exato momento. Mas nós também temos, você já sabe onde eu vou chegar? Nos Luiz Alves, né? Que já estão fazendo oração. Não, brincadeira. Sabe que isso faz com que a gente possa olhar e como é que essa igreja se mantém de pé? Como é que a gente dá jeito de conviver junto? Outra coisa que nos une profundamente: todos nós somos igualmente pecadores. Mas todos nós aqui, pelo menos espera-se, amamos o Senhor Jesus. Por que a igreja se mantém de pé? Como é que nós fazemos este trabalho gigantesco de manter a igreja unida? É sobre isso que o texto fala. Esse texto de 10 a 17 mostra para a gente as formas de como a igreja deve se manter unida. Mas eu queria fazer um parênteses, antes de entrar nas lições do texto mesmo, e de expor o texto em si. Fazer uma igreja unida é fácil. É muito fácil fazer uma igreja ficar unida. Tudo que a gente precisa é de argumentos de autoridade, de uma autoridade forte, homogênea. Uma autoridade que, se você chegar para o pastor Tiago, se você chegar para mim, se você chegar para o André Aldo, se você chegar para o Carlos e perguntar alguma coisa, como é que é na igreja do Tarumã? Nós vamos ter a mesma palavra. Isso mantém a igreja unida. Se você perguntar para os presbíteros, vai ser a mesma coisa. Funciona assim, com argumentos de autoridade. A segunda coisa que nós temos é um ambiente favorável, onde as pessoas se sintam bem. Onde as pessoas se sentem bem. Neste caso, pode não ser uma coisa tão santa assim. É um ambiente que a gente não vai lutar contra o pecado, a gente não vai apontar o dedo para ninguém, para nenhum erro, para nenhum pecado, a gente não vai levar ninguém para o gabinete pastoral, ninguém para a reunião do conselho, ninguém vai ser apontado como errado, cada um vive a sua vida do jeito que bem entender, segundo a sua própria consciência.
Essa é uma forma de manter a igreja unida. Qual que é o problema? O texto não está falando sobre uma igreja unida. Quando nós falamos de unidade da igreja, nós temos esse problema. Porque a gente acha no nosso coração, na nossa mente, que unidade significa a igreja estar unida. Todos os irmãos estarem consoantes, estarem juntos, unidos, com o mesmo pensamento, a mesma forma de falar, igualzinho está no versículo de número 10. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de falar. Irmãos, como é que faz isso? Porque veja, se o texto está falando exatamente disso, então a palavra de Deus é mentirosa, porque isso é impossível. É impossível, não tem a menor possibilidade, porque eu gosto de séries X e você gosta de série Y. Se a gente falasse de futebol, não tem como. Deus o livre se alguém falar, por exemplo, que o Atlético é um péssimo time. Não é, mas, na verdade nem sei, mas não deve ser. Mas a gente não consegue falar a mesma língua. Um vai torcer para o Atlético, outro vai torcer para o Coxa, outro vai torcer para o Paraná. Tem louco para tudo. Mas cada um de nós é diferente, percebe? Não é disso que o texto está falando. Não é da vida comum. Não é torcer para o mesmo time, não é pensar no mesmo político, não é ter a mesma ideologia política, não é ter a mesma filosofia de vida, não é pensar a criação dos filhos da mesma forma, do mesmo jeitinho, exatamente igual, não é falar do mesmo jeito, usar as mesmas frases. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre uma unidade espiritual. Essa unidade que nós falamos aqui, ela não depende de nós, irmãos. Ela é uma unidade que está baseada em Cristo, ela é mantida por Cristo, ela é governada por Cristo, e o modo de falar igual, que Paulo traz aqui no versículo de número 10, não é falar igual sobre todas as coisas, mas é falar igual, é pensar igual. Cristo pensou a igreja. É pensar segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, nós temos uma diferença com os batistas. Os batistas batizam por imersão, nós por aspersão. Qual que é o problema? Nenhum. Nenhum problema. É só o jeito de fazer o batismo. Os dois fazem o batismo, né? Agora, se eu digo para você, por exemplo, não importa a forma do batismo, o que importa é que o batismo salva. Dá para conviver? Dá para conversar? Se eu digo para você, por exemplo, a Santa Ceia não é um sacramento, é só um ritual evangélico, que não tem valor espiritual nenhum. Dá para conversar? Dá para conviver? Não. Se eu digo para você algo mais sério ainda, Cristo, ele não morreu na cruz, na verdade. Isso aí foi invenção dos discípulos. Dá para conversar? Dá para conviver? Não. Esta é a unidade da igreja que Paulo fala. Não é uma unidade forçada, não é união, não é comunhão, mas é a unidade espiritual que está firmada, baseada e é governada pelo Senhor da igreja, pelo Senhor Jesus. Quando nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, é a respeito de Jesus. Por exemplo, você ama o Senhor Jesus? Pronto. Todo mundo, a igreja está unida. A unidade está de pé. Quem é que mantém essa unidade? Cristo. Só que tem um problema. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O problema é que nós não conseguimos construir a unidade, porque a unidade já está em Cristo, mas a gente consegue destruir ela. Melhor, para você não se sentir culpado. Não é nós, não somos nós que conseguimos destruir, mas o nosso pecado que consegue destruir a unidade da igreja. A partir do nosso pecado, a unidade da igreja está em risco. E aqui eu queria pensar com você nesse texto, porque é exatamente o que ele fala. Como é que nós podemos nos proteger para que a unidade da igreja no Tarumã não seja afetada, destruída, balançada pelos nossos pecados, ou pelo pecado de qualquer um? Como é que a gente protege a unidade da igreja?
como é que a gente mantém essa unidade estável? Como é que nós ajudamos, ou participamos, ou coparticipamos da obra de Cristo em manter a unidade da igreja? Antes, vamos entender uma coisa? Só para chegar lá, esse é o título da mensagem. Como é que a gente mantém ou protege a unidade da igreja? Como é que a gente percebe isso? Que é o primeiro ponto. Só que ele não está no texto. É só um parênteses numa pastoral rápida. É fácil manter a união da igreja. Isso aí você faz com oração, com leitura da palavra. Isso aí você faz amando o seu irmão, amando a palavra, amando a liderança da igreja, respeitando a liderança da igreja, não sendo uma pessoa egoísta, porque se você for egoísta, tanto a união quanto a unidade da igreja vão estar comprometidas, mas manter a união da igreja, a união dos irmãos é fácil. Aqui nós vamos falar sobre unidade. Unidade da igreja. A unidade que está mantida em Cristo. E para manter a unidade da igreja, para proteger a unidade da igreja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma vida, ter um propósito real no nosso coração, de sempre denunciar o pecado. Versículo de número 11. Para nós, isso aqui é completamente, talvez até abominável, quem sabe até desprezível, né? Veja bem, alguém saiu da cidade de Corinto, foi até onde Paulo estava, provavelmente em Éfeso, ou em algum outro lugar próximo ali, foi até Paulo, e era uma família, alguns da família e Paulo vai citar o nome, não tem essa de esconder. Não é falar lá na reunião do conselho, não é mandar carta, é expor mesmo. Paulo expõe, não é nem eles expuseram só para Paulo, eles chegaram para Paulo e falaram, Paulo está tendo umas brigas lá na igreja, porque alguns estão preferindo o pastor Tiago, outros estão preferindo o André Aldo, outros estão preferindo o Carlos, ou o Patrick, ou sei lá quem, qualquer outro. Vamos dar uma chance para ele, né? É que na outra vez falei que ele era feio e tal, eu tenho que me redimir. Mas, veja, as pessoas foram denunciar o pecado. Paulo, então, ao denunciar o pecado deles, não faz menção nenhuma de redimir o nome deles, de diminuir o nome deles. Falando, não, realmente, o pessoal da família do Gilmar lá, gente, X9. Dedo duro. Contaram aqui tal coisa, tal coisa. Tal. Só que a gente pensa isso como se fosse uma coisa ruim. Não é verdade? Se alguém denunciar o pecado, a gente acha que isso é ruim, que é abominável, que a pessoa está se metendo nas nossas vidas. Mas, irmãos, denunciar o pecado é o trabalho de todos os crentes. Nós vivemos uma vida de denúncia contra o pecado. Seja ele o nosso próprio, seja o da nossa família, seja o pecado do mundo. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, nós denunciamos o pecado. Afinal de contas, se nós não denunciamos o pecado, não existe motivo nenhum para que Cristo venha nas nossas vidas. Não existe necessidade nenhuma de Cristo. Só existe a necessidade de Cristo porque existe o pecado, e nós vivemos a nossa vida denunciando o pecado e lutando contra o pecado. Então, por quê que nós olhamos para essa situação e achamos ela tão ruim? Por que é tão ruim denunciar o pecado? Porque quando nós denunciamos o pecado, nós nos colocamos em uma posição muito desprivilegiada. Para denunciar o pecado de alguém, eu tenho que estar preparado para ser denunciado também. Não é assim? Eu não posso denunciar o pecado de alguém, sendo que eu tenho teto de vidro. E é isso que nós colocamos na nossa vida de uma maneira muito ruim. Porque todo mundo tem teto de vidro, quando se trata do pecado. Ninguém está isento do pecado, ainda que os nossos pecados sejam diferentes entre si, todos nós pecamos. E precisamos da graça redentiva de Deus, redentora do Pai. Nós precisamos denunciar
o pecado, irmãos, se o pecado se relativiza no nosso meio, se o pecado toma conta de qualquer estrutura, de qualquer família, de qualquer pessoa da nossa igreja, e nós não fazemos absolutamente nada, certamente esta igreja será destruída. Destruída. E não de fora para dentro. Não é o diabo que vai aparecer aqui na frente, vai sair do púlpito, do chão com um tridente e asas de demônios e hordas de infernos e sons, sei lá. Não é isso que vai destruir a igreja, irmãos. Aliás, a gente já falou algumas vezes aqui na escola bíblica, inclusive, em outras oportunidades, não existe nada que possa destruir mais a igreja do que o silêncio contra o pecado. Que às vezes a gente acha que, puxa, a nossa igreja, ela não luta contra o diabo, nós não temos batalha espiritual, porque a gente não expulsa o diabo de ninguém, nós não trazemos ninguém aqui para frente, fazemos entrevista com Satanás, a gente não vai na casa das pessoas expulsar demônio, não que vocês saibam, mas a gente, não faz essas coisas mirabolantes. E por causa disso nós achamos, não, nós estamos perfeitamente seguros, porque afinal de contas, nós somos presbiterianos, crentes na palavra, conhecedores da teologia profunda de Calvino, e sabe Deus de quem mais, e nós estamos seguros. Nada destrói mais a igreja do que o silêncio contra o pecado. Nós achamos, porque nós estamos em silêncio, porque nós estamos bem, parece que está tudo bem, e às vezes não está. Mas aí você tem que fazer um juízo da sua vida. Como é que está a sua vida? E quando eu digo isso, não é simplesmente para você olhar para o seu pecado, mas é para você olhar para a igreja do Tarumã sem paixão. Sem a paixão. E sabe por que esse é o primeiro ponto? Porque lembra que eu falei que existem 4 tipos de pessoas diferentes na igreja de Corinto? Essas pessoas, elas se converteram. Elas realmente eram genuinamente professas na sua fé em Cristo Jesus. Porém, essas pessoas continuavam sendo pecadores. E porque elas não cuidaram do seu pecado, o pecado delas entrou na igreja. De modo que ele entrou na igreja de uma maneira sorrateira, de uma maneira simples, porque eles não estavam com problemas teológicos. Eles não estavam discutindo a santidade de Cristo, eles não estavam discutindo a cruz de Cristo, a necessidade da cruz, eles não estavam discutindo a palavra, eles estavam discutindo coisas mundanas. O mundanismo entrou na igreja de Corinto, e ele pode entrar também na igreja do Tarumã se nós não denunciarmos o pecado, se nós não ficarmos com o nosso coração e nossa mente atentos com o pecado, com o mundanismo que entra na igreja. Porque às vezes a gente acha que o pecado é uma coisa assim enorme. Não, o pecado grande mesmo, o pecado que a gente tem que denunciar, que a gente tem que fazer alguma coisa, é um assassinato. Não, às vezes é só o mundanismo, que a gente não denuncia, que a gente escolhe. Poxa vida, é tão simples, né? Um pecado tão pequenininho, deixa lá, Deus vai falar com ele um dia. Não, a gente tem que denunciar o pecado. Não denunciar apontando o dedo na cara uns dos outros, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é denunciar no sentido bíblico, amoroso, demonstrar qual é a situação que faz com que aquele pecado nos afaste de Cristo, a situação que faz com que aquele pecado faça a unidade da igreja ruir. Porque às vezes a gente acha que o pecado, não, é só o problema do outro. É um pecado que só afeta a vida dele. Não, afeta tudo. O pecado de Adão afetou só Adão? Não, o pecado de Adão afetou todo mundo. Só que às vezes no nosso coração a gente acha que pecado é um problema do outro. Não é. O pecado é um problema de todos nós. E a gente precisa se autodenunciar o pecado. Seguir o texto bíblico de Mateus. Fala com a pessoa, expõe o pecado para a pessoa, prega o evangelho de novo se for preciso, mostra como que aquela pessoa, por causa daquilo que ela está fazendo, ou daquilo que ela está pensando, afasta ela de Jesus, afasta ela da igreja, afasta ela, diminui a sua vida espiritual, compromete a sua vida, mostra para a pessoa,
mas denuncie o pecado. Denuncie o pecado. Nem que ele seja o seu mesmo, denuncie o seu próprio pecado. Mas o pecado não pode ficar escondido, irmãos. O pecado tem que ser denunciado. E essa é a primeira forma que nós temos de proteger a unidade da igreja. Cuidar dessa unidade, manter ela sob segurança. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa vida espiritual, isso faz parte das nossas obrigações eclesiásticas. Isso faz parte do nosso dever de serviço a Cristo e aos nossos irmãos. Para proteger a unidade da igreja, primeiro, nós não podemos nos furtar de denunciar o pecado, mas de denunciar o pecado como está escrito na palavra. Quem aponta o dedo é o diabo. Quem denuncia o pecado para a salvação é Cristo. A segunda coisa que nós temos aqui, a segunda lição que nos aparece, a segunda forma que nós temos de proteger a unidade da igreja, irmãos, é a coisa mais óbvia possível. Não tenha partidos. Não tenha partidarismo na igreja. O partidarismo não pode existir de maneira nenhuma. Vou te dar um exemplo de partidarismo. Não estou aqui falando de esquerda e direita, não estou falando nada disso, estou falando de partidarismo dentro da igreja. Vou te dar um partido dentro da igreja. Tem gente, não nós, graças a Deus aqui isso não acontece, mas tem gente, pastor Tiago conhece, Carlos também deve conhecer, você deve conhecer, que ama a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ama, é apaixonado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você perguntar para a pessoa o que está escrito no 59º artigo do Guia do Mochileiro das Galáxias, no parágrafo B, linha 4, ela vai saber te dizer ipsis literis, o que está escrito lá. Mas pergunta para ela, por exemplo, algo como, eu estou com dificuldade de orar, o que eu faço? Ela não vai saber abrir um texto bíblico para te ensinar. Ela não vai, naquele momento, falar assim, eu lembro uma vez, vou contar um caso rápido, a gente estava voltando do seminário, tinha 5 pessoas dentro de um carro e um no porta-mala, mas você não ouviu isso. Tá? Ninguém ouviu, a gravação cortou nessa mesma hora. E aí, a pessoa que estava no banco de trás, no porta-mala, no caso, era alguém que tinha, assim, era considerado uma pessoa espiritual, vamos chamar assim. Tá? E aí, no carro, eu fiz a besteira. Besteira mesmo, é bobagem, coisa que a gente faz, né, quando é jovem, ou quando ainda estamos imaturos na fé, ou quando a gente tem muita vergonha. Faz parte, não é pecado, não é errado, mas é uma bobagem da vida, coisa normal. Eu cheguei para aquela pessoa que estava lá atrás e falei, cara, faz muito tempo que a gente não ora. Vamos marcar um dia para orar? Ele falou, cara, que marcar dia para orar? Vamos orar agora. E ele começou a orar no carro, que estava dentro do porta-mala. Percebe como é simples? Não vamos marcar nada para orar, vamos orar agora. Só que tem gente que é muito mais partidarista das coisas do que realmente crente. Expõe até mesmo o partido de Cristo. Eu amo o Senhor Jesus desde criancinha. Até a minha morte eu amo o Senhor Jesus. Não, então vamos orar agora. É que eu tenho um pouco de vergonha. Vergonha de Cristo? Não, vergonha de orar. Mas como é que você tem vergonha de orar? Mas percebe como algumas coisas parecem não fazer tanto sentido? Mas se você perguntar para essa mesma pessoa, escuta, quais são os 5 solas da reforma? Ela sabe responder. Quais são os 5 pontos do calvinismo e por que sei lá, eles foram criados? Vai saber dizer. Quais são as 95 teses de Lutero? Vai saber dizer. Às vezes a gente tem esse problema. Mas vamos trazer para a nossa realidade, irmãos. Às vezes a gente tem o partido da família X. Às vezes a gente tem o partido do amigo Y. Às vezes a gente tem o partido das nossas sociedades internas. Assim, eu sou o MP. Eu sou o MP, eu sou o MP.
Mas será que a gente tem que ser o MP? Ou ser da UMP? Porque às vezes a gente traz para a nossa identidade algumas coisas que não deveriam fazer parte da nossa identidade. E eu não estou falando nada contra a UMP, eu gosto da UMP. Mas eu não sou da UMP, eu sou de Cristo. Nenhum de nós aqui é da UMP, faz parte da. Mas todos nós somos de Cristo. Nós amamos o Senhor Jesus. E nós não podemos criar na nossa igreja, nós não podemos criar na nossa vida partidarismo, porque o partidarismo tira a autoridade de Cristo e mexe com a nossa própria identidade. Veja o que o texto diz para nós. Alguns de vocês estão dizendo que são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro e outros até mesmo são de Cristo. E aí você olha assim, peraí, como é que é um problema ser de Cristo? É um problema ser de Cristo, quando ser de Cristo, nesse contexto aqui do texto, eram os apaixonados, os espirituais, os santarrões, aqueles que estavam no partido de Cristo, porque eles se achavam melhores do que os outros, não porque eles amavam o Senhor Jesus. Este era o problema que o texto traz para nós. Estar no partido de Cristo nem sempre significa santidade. Às vezes só quer dizer que você acha que você é melhor do que os outros. Às vezes, a gente pode correr o risco de usar a teologia para se sobrepor às outras pessoas. Eu sei mais do que as outras pessoas. Às vezes a gente pode usar o nosso dinheiro, às vezes a gente pode usar a família, às vezes a gente pode usar a nossa autoridade, o nosso cargo na igreja. Não, mas veja bem, eu sou presbiteriano desde 1913. Como se isso fosse algo bom. Como se isso salvasse alguém. Não salva. Aliás, não faz a menor diferença. O que faz diferença é amarmos o Senhor Jesus. Não tenha partidos. Derrube os partidos do seu coração. Derrube os ídolos do seu coração. Porque aqueles mesmos que eram idólatras de outros deuses foram para a igreja. E aí estavam transferindo a sua idolatria para os homens. Não deixe o seu coração ser tomado por isso. Abandone os partidos, em segundo lugar. Mas e último, e já para acabar, nós temos o terceiro e último ponto que o texto mostra para nós. E esse ponto ele está do versículo 14 até o versículo de número 17. Aliás, acho que até o 13, na verdade. Quando Paulo ele vai, de certa maneira, se gloriar que ele não batizava ninguém. Só alguns poucos que ele batizou. E aí talvez você olhe e fala, puxa, mas batizar não é uma coisa boa? É muito bom. É maravilhoso batizar alguém. Recentemente eu tive oportunidade, né, de batizar o Pedro, batizei também o Gustavo, que eu batizei, né? Não, a Maria Eduarda, que eu batizei também. É maravilhoso, realmente maravilhoso. Talvez para os irmãos que não sabem, acho que a gente até comentou, mas a primeira vez que teve um batismo aqui no Tarumã, quando eu cheguei, foram algumas pessoas, né, que foram batizadas, e aí o pastor Tiago me chamou para batizar também, aí depois ele falou, cara, me perdoa que eu te chamei de última hora, eu falei, cara, você é doido, foi o meu primeiro batismo, não tinha batizado ninguém ainda. E foi assim, super natural, porque é natural, é maravilhoso. Agora, Paulo não se gloriava disso, e ele vai deixar isso claro, ele vai demonstrar porquê no versículo de número 17. E é aquele último grupo, os sofistas. E aí Paulo vai dizer assim, olha, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o evangelho, não com palavra de sabedoria. O que ele quis dizer com isso? Não com retórica, não com argumentos poderosos e bons, mas com a simplicidade de Cristo. E esse é o último ponto, como é que a gente faz, irmãos, para preservar a unidade da igreja, sendo exatamente aquilo que diz no nosso slogan, na nossa identidade. Fiéis à palavra? O que mais? Sim? Simples. Simples. Seja simples. Seja simples. É tudo que a palavra de Deus pede para a gente, irmão, seja simples. Às vezes a gente causa problemas na igreja, todos nós, ninguém está isento. A gente causa problema na igreja quando a gente quer complicar a coisa. Pode ver, é só a gente querer complicar um negócio
que dá problema. Vamos fazer uma vigília da UPA? Vamos. Mas tem que ter a comida tal para atrair os... Pronto, já estragou, já deu problema. Sabe? Por exemplo, aqui na igreja, nós temos pessoas, como eu falei, de todos os espectros, de todos os tipos. Aí a gente fala assim, a gente precisa de um professor que seja especializado em crianças de 0 a 2 anos. Tem que fazer curso, tem que ter pedagogia. Complicou. Sabe, o pastor Tiago, ele tem uma frase que eu acho a coisa mais fantástica do mundo. É assim, como é que a gente cuida da igreja? A gente cuida da igreja com o amor de Jesus. Se a gente precisa de alguma coisa além do amor que nós temos pelo Senhor Jesus para cuidar da igreja, nós já estamos completamente perdidos. Porque se tem alguma coisa além do amor de Cristo, é humano. É humano. E aí perceba como é que a gente faz as coisas. Como é que você pensa a igreja do Tarumã? Como é que você olha para ela? Veja, tem pessoas, vou contar aqui para você, né? Tem pessoas que às vezes podem vir na igreja de manhã, e se ela vier na igreja de manhã, hoje não, mas no próximo domingo ou no domingo anterior, e ela tivesse vindo na igreja, e ela encontra o pastor Tiago, titular da igreja, pregando de manhã, sem terno e gravata, ela tem um infarto. Como se o terno, a roupa, fosse dar mais autoridade, mais poder. Você só tem o poder da pregação se você tiver completo de terno e gravata. Se você tirar a gravata, o poder diminui em 30%. Não. Seja simples. Porque é isso que Jesus pede de nós. Irmãos, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus morreu numa cruz. Jesus comia pão e vinho. Ele não fazia show. Ele não fazia espetáculo. Ele não fazia nada além de amar as pessoas e estar satisfeito com as coisas que estavam disponíveis. Lembra o que Paulo fala em Filipenses? Aprendi a viver contente. Contente. Sabe por quê? Agora eu vou pegar pesado. Sabe por quê que a gente não aprende a viver contente? Sabe por quê que às vezes a gente perde a simplicidade das coisas? Por uma razão simples. Porque às vezes nós, na verdade, perdemos ou não temos o contentamento apenas em Jesus. E o convite para você nessa noite é: olha para Jesus e se contenta com aquilo que Ele faz, porque Ele fez tudo por você. Ele deu a sua vida por você, Ele se sacrificou na cruz do Calvário por você, Ele abriu a possibilidade de você orar ao Senhor, de você pedir todas as coisas ao Senhor, de você rasgar o seu coração na presença do Senhor. Ele te deu a palavra do Senhor, onde Ele instrui você em todas as coisas da vida. Ele te deu a igreja para que você caminhe com os teus irmãos na fé, para que as pessoas e Ele mesmo te sustentem quando as coisas vão difíceis, vão mal, para que a unidade da igreja seja preservada por Ele mesmo. Ele te deu a simplicidade do Evangelho, Ele te deu a abertura aos céus, a vida eterna. Ele fez tudo por você. Isso já basta. O próprio Paulo, quando vai falar do espinho na carne, pediu 3 vezes ao Senhor: tira esse espinho da carne. Mas ao mesmo tempo, quando Deus fala para ele: Paulo, o meu sobrenatural te basta, porque eu vou fazer grandes milagres na sua vida, eu vou te dar camelos para andar pelo deserto, e esses camelos vão brotar do chão, e você vai voar em nuvens, a minha graça te basta. Nós não precisamos de mais nada, além do amor de Cristo. Se nós precisamos de alguma coisa a mais do que o amor de Cristo, então isso com certeza será carnal. Simplicidade, irmãos, é tudo que a gente precisa para manter, para defender a unidade da igreja, a nossa comunhão com Cristo, a comunhão de Cristo com os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a voltar à simplicidade. E quando eu digo simplicidade, não quer dizer que você precisa tirar os instrumentos. Não. Mantém como já está bom, está ótimo.
Mas pastor, sempre tem alguma coisa para melhorar. Tem, claro que tem coisas para melhorar. Mas as coisas que nós temos para melhorar são para nos levarmos para mais perto de Jesus, não para tornarem as coisas mais complicadas e mais difíceis. Nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Cristo. Isso que a gente precisa fazer para defender a unidade da igreja. Em primeiro lugar, denuncie o pecado. Em segundo lugar, abandone todos os partidarismos. Em último lugar, se mantenha na simplicidade que o amor de Cristo traz para as nossas vidas. E estejamos todos nós contentes em Cristo, porque Ele é tudo o que a gente precisa, mas Ele também é tudo que nós não merecíamos. E que Deus assim nos abençoe e nos sustente e proteja a unidade da nossa igreja. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Vamos orar? Deus maravilhoso e bondoso, diante da simplicidade da Tua palavra, ó Deus, que fala a respeito da unidade que nós devemos ter, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, porque realmente, ó Deus, nós não temos forças para manter a unidade da igreja. A gente não tem essa capacidade espiritual de olharmos para todos os lados, só o Senhor tem. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas, pode transformar o nosso ego, pode mexer com as nossas estruturas. Só o Senhor pode sustentar a unidade da igreja, porque só o Senhor pode sustentar as nossas vidas. Por isso, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, porque tudo que nós precisamos é o Senhor. O Senhor é o que faz tudo por nós, Deus. O Senhor já fez tudo por nós na cruz do Calvário. O Senhor já consumou todas as coisas na cruz do Calvário, ó Deus. Nos ajuda a perceber essa realidade todos os dias. Nos ajuda a viver essa realidade, nos ajuda a viver a simplicidade da Tua palavra, do Teu reino, da igreja do Senhor, da comunhão, de todas as coisas. Nos ajuda a perceber a simplicidade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andarmos contentes com as coisas que o Senhor faz, com as coisas que o Senhor já fez e com as coisas que certamente o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. E mesmo na Tua simplicidade, todos os dias, o Senhor faz alguma coisa extraordinária por nós. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Protege a nossa unidade, ó Deus. Não deixe que o nosso ego se sobreponha, não deixe que os nossos interesses se sobreponham, não deixe que as nossas próprias vontades, que a nossa própria cultura, que nada se sobreponha à simplicidade do Teu Evangelho, à simplicidade do Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda, cuida de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, Deus, que nós encerramos aqui o nosso culto público, que o nosso culto particular continue. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória contra o maligno, uma semana de vitória contra os nossos pecados, uma semana, Deus, de deleite na Tua presença, uma semana onde nós possamos nos gloriar em saber que nós somos salvos pelo Senhor, que nós somos atraídos pela Tua graça, que nós somos sustentados pelo Senhor e que o Senhor ainda faz obras maravilhosas na nossa vida, porque o Senhor é simples, mas o Senhor é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nos despede, nos leva em segurança para as nossas casas, continua cuidando de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.